Hoje, o Bring Me The Horizon é uma das maiores bandas de rock do planeta. Headliner de festivais gigantes, milhões de ouvintes, colaborações com artistas pop. Uma banda que conseguiu algo que poucas bandas do passado conseguiram: se reinventar diversas vezes e sobreviver. Mas existe um capítulo da história deles que por muito tempo ficou esquecido. Um álbum extremamente caótico, extremo, brutal e completamente diferente do som que tornou a banda mundialmente famosa. O Count Your Blessings foi o álbum de estreia que dividiu opiniões e apresentou o lado mais insano da banda, e que foi duramente criticado quando saiu. E durante anos parecia apenas uma lembrança distante da época do MySpace, mas que anos depois acabou se tornando um álbum cult dentro da cena. E agora, com seu relançamento inesperado anunciado, reacendeu o interesse do público por essa fase esquecida da banda e colocou esse álbum novamente no centro das atenções. E fez muita gente se perguntar como esse caos virou um clássico. Em meados de 2004, 5 garotos de Sheffield, Inglaterra, estavam tentando encontrar o seu espaço dentro de uma cena extremamente competitiva. O Bring Me The Horizon ainda era apenas uma banda desconhecida, sem estrutura, sem grande gravadora e sem qualquer garantia de sucesso. Mas existia algo acontecendo naquele momento. O MySpace estava mudando completamente a indústria da música pesada, e bandas podiam viralizar sem rádio, sem MTV e sem grandes gravadoras. E ao mesmo tempo, o deathcore começava a explodir no underground, e bandas como Suicide Silence, Whitechapel e Job for a Cowboy estavam redefinindo o metal extremo. Enquanto isso, Oliver Sykes e sua banda queriam ir mais longe, e inspirados por Slipknot e The Black Dahlia Murder, eles criaram algo extremamente agressivo, e em 2006 nascia o Count Your Blessings. Um álbum brutal, caótico, cheio de breaking downs violentos, blast beats, vocais extremos e uma produção extremamente crua. E para alguns jovens da cena, aquilo era exatamente o que eles queriam ouvir. Mas para a crítica, foi um desastre. Muitos chamaram o álbum de genérico, outros diziam que era apenas barulho sem direção, e a produção foi duramente criticada. E muitos acreditavam que eles seriam apenas mais uma banda esquecida da era MySpace. E a reputação polêmica do Oliver também gerava ainda mais resistência contra a banda. Mas enquanto críticos atacavam, algo silencioso estava acontecendo. Shows começaram a lotar, o nome da banda crescia online e uma fanbase extremamente fiel estava nascendo. Uma fanbase que anos depois ajudaria a transformar esse álbum em uma relíquia cult. E aquela fanbase fiel que nasceu no caos do Count Your Blessings continuou crescendo, e junto dela, o Bring Me The Horizon começou a mudar muito rápido. E em vez de repetir a fórmula do primeiro álbum, a banda decidiu arriscar. E em 2008, o Suicide Season trouxe uma sonoridade mais refinada, ainda agressiva, mas claramente mais madura. E 2 anos depois, o There Is a Hell mostrou algo ainda maior: elementos eletrônicos, mais melodias, mais ambição e mais identidade. Era como se a banda estivesse evoluindo diante do público em tempo real. E então, em 2013, tudo mudou. O lançamento de Sempiternal explodiu. O álbum transformou o Bring Me The Horizon em um fenômeno global. Novos fãs chegaram aos milhões, festivais, turnês mundiais e um mainstream.
E conforme eles continuaram evoluindo, o passado extremo da banda parecia cada vez mais distante. E para muitos fãs novos, o Count Your Blessings era praticamente desconhecido, um álbum esquecido de uma era completamente diferente. Até que anos depois, em abril de 2026, a banda anunciou que iria revisitar o álbum que começou tudo. Mas não era apenas um relançamento comum ou apenas um novo vinil, e tampouco apenas nostalgia. A banda decidiu regravar completamente o Count Your Blessings. 2 décadas depois, uma nova versão do disco mais pesada, mais moderna e mais refinada. E segundo a própria banda, a ideia não era simplesmente olhar para o passado, era reativar aquele álbum e reimaginar aquele caos com 20 anos de experiência. Tanto é que o Oliver precisou voltar a gravar os vocais extremos como os daquela época, algo que muitos fãs achavam impossível. Yeah, wrong time. That's gotta do. Mas não parou por aí. O anúncio ficou ainda maior porque, além do álbum, eles confirmaram um show especial no Outbreak Festival, onde vão tocar o álbum completo pela primeira vez na história. E a resposta foi imediata. A internet explodiu e fãs antigos entraram em choque. E os ingressos desapareceram tão rápido que um segundo show precisou ser adicionado. E naquele momento, ficou claro que o Count Your Blessings nunca foi apenas um álbum antigo, porque ele se tornou o símbolo de uma era inteira do deathcore. O mais impressionante sobre essa história não é apenas o fato do Count Your Blessings ter voltado, é a forma como ele voltou, porque em 2006 esse álbum parecia destinado a desaparecer. A crítica destruiu o disco, e muitas pessoas tratavam a banda como apenas mais um produto caótico da era MySpace. Um grupo de garotos exagerados fazendo música extrema demais para durar. E naquele momento, ninguém imaginava que eles se tornariam uma das maiores bandas de rock do planeta, e muito menos que justamente o álbum mais rejeitado da carreira deles ganharia uma segunda vida. Mas o tempo fez algo curioso. Enquanto a banda evoluía, dominava festivais, quebrava a barreira entre gêneros e conquistava uma nova geração, o Count Your Blessings nunca desapareceu completamente. Ele continuou vivo em fóruns, playlists antigas, vídeos nostálgicos e na memória dos fãs que cresceram ouvindo aquele caos. E agora, de maneira surpreendente, aquele álbum renasceu em uma escala que ninguém imaginava. O disco que antes era criticado por quase todo mundo, agora está sendo celebrado. O álbum que parecia datado, agora virou o evento, porque no fim, o álbum mais caótico da carreira deles se tornou uma peça essencial na história da banda. E agora eu quero saber a sua opinião. Você está animado para essa regravação? Ou acha que o Count Your Blessings deveria continuar intocável? Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo o que você espera dessa nova versão. É isso, falou! Keep your mouth shut, listen, motherfucker.